Olá, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. É com muita alegria e satisfação que eu dou as boas-vindas a todos vocês a esta palestra e também uma alegria de poder estar nesse grandiosíssimo evento que é o Minas Travel Next. Saúdo a presença de cada um de vocês e eu aqui não poderia deixar de registrar e também agradecer a oportunidade, o convite e a confirmação. Testando, som. Oi, som. Testando, som. Oi. Testando, som. Dá para ouvir aí no fone? Vamos lá do começo. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esta palestra. E também não poderia eu deixar de dar as boas-vindas a vocês a esse grandiosíssimo evento, que é o Minas Travel Next, onde aqui eu tenho a certeza de que não apenas a inclusão vai ser a protagonista da vez, como também vocês vão levar cada um dos aprendizados que vocês irão ter nesta palestra. Também não poderia eu deixar de agradecer a confiabilidade e o convite do meu amigo Daniel Turbox, porque realmente eu estou muito emocionado de estar aqui com vocês. E assim, para quem ainda não me conhece, vou me apresentar de uma forma bem breve, mas primeiro vou me descrever. Sou um rapaz pardo, de pele parda, né? Estou usando um relógio preto com o símbolo do autismo, crachá de autista, Rodrigues, estou... E quem é Dudu Rodrigues, né? Eu sou um autista formado pela MRH, Academia de Palestrantes, e que também atualmente venho me aprofundando meus estudos na língua brasileira de sinais, a Libras, para garantir uma maior inclusão e acessibilidade. E hoje aqui trago para vocês um tema que eu considero de suma relevância, que é o turismo inclusivo para turistas com TEA, os desafios e as oportunidades. Para, primeiramente, começo de conversa, o turismo, ele busca o quê? Ele não apenas possibilita a geração de emprego, sendo eles de forma direta ou indireta, como também ele busca dar um maior destaque à localidade a qual está inserido, bem como a valorização cultural. E sem falar do impacto social que o mesmo gera. Mas o turismo inclusivo, ele entra com uma socialização diferenciada para que os turistas com autismo, eles possam ter essa, digamos assim, essa nova experiência, ao mesmo tempo que as suas necessidades, elas sejam supridas. Ok, Dudu, isso entendemos, mas nós precisamos entender a base do turismo. O que ele consiste, né? A palavra turismo, ela é definida da seguinte forma: trata-se de um determinado indivíduo ou um grupo de indivíduos que se deslocam da sua localidade de origem para uma outra e não passam nela menos do que um ano consecutivo. E assim, no ano de 1994, a OMT, Organização Mundial do Turismo, ela definiu 3 pilares para justificar o que é o turismo, na visão dela. Quais são eles? O prazer, o lazer e os negócios. Mas, atualmente, nós sabemos que estes não são mais os únicos pilares. Tem muitos outros. Religioso, de natureza, de histórico. E o mais recente, que até então é inexplorado, e eu trago isso aqui para vocês, o turismo inclusivo. E assim, antes de nós entendermos o que é o turismo inclusivo na prática, precisamos entender também o que é o transtorno do espectro autista, o que é o TEA, na sua origem. A palavra autismo ou TEA,
ela tem a sua origem grega, que significa autos. Está voltado para si próprio, ou seja, está naquele mundo interior que você mesmo o criou e o idealizou. E ele é, segundo o DSM-6, um desenvolvimento atípico cerebral que pode afetar tanto a comunicação verbal como não verbal, e também ele afeta a interação social e o desenvolvimento cognitivo do indivíduo. E o autismo, ele é dividido em 3 níveis no DSM-5. Quais são eles? Nível 1, nível 2 e nível 3. Só que com o DSM-6, ele já não vai mais classificar o autismo dessa forma. Ele vai classificar como com ou sem comprometimento intelectual. E assim, o autismo também ele tem as suas características, como por exemplo o sensorial, que é uma das mais impactadas, como por exemplo os cheiros, sons, luzes, sabores e texturas. E também este é um dos principais fatores que acaba dificultando a interação social do mesmo, por causa que o sensorial ele é muito mais afetado, digamos assim. E assim, para que vocês entendam na prática o que é o autismo, vou dar aqui um relato de experiência própria minha, como pessoa no espectro autista. Tudo começou ali no início dos anos 2000, onde eu, naquela época, com mais ou menos 5 meses de vida, eu apresentei um quadro convulsional. E a minha mãe, ela fez o tratamento com o neuro durante 2 anos, tratando somente da convulsão. Já era um sinal claro do autismo, mas na época não sabíamos, até porque eu não pude ter o que nós temos hoje, que é um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. E sem falar que, na época, o acesso ao diagnóstico era muito difícil e demorado. E aí, quando foi aquele garotinho, ele começou a manifestar os sinais claros e óbvios do transtorno do espectro autista. Como assim? Ele começou a apresentar padrões comportamentais peculiares para uma criança na sua faixa etária. Por exemplo, eu gritava muito, eu andava assim, ó, na ponta dos pés, eu tinha muito também os flappings com a mão, que é uma estereotipia. E também eu tinha assim, uma certa inquietação, eu não conseguia ficar quieto por muito tempo. E assim, o autismo, ele também não é só a parte ruim, ele também tem a sua parte boa. Agora, Dudu, isso nós entendemos, mas o X da questão aqui é como é que o turismo ele pode se preparar para atender essa crescente demanda de turistas com autismo? Primeira coisa que eu bato nessa tecla é um dos desafios que eu trago para vocês, que eu considero de suma relevância, é a falta de um ambiente sensory friendly para o autista. O que é esse ambiente sensory friendly? Amigável sensorialmente ao autista, que seria as salas multissensoriais. Como é que elas funcionam? Elas são um ambiente que proporciona esse momento de relaxamento longe dos excessivos estímulos sensoriais, a quais eu disse para vocês anteriormente. Quais são eles? Sons, cheiros, luzes, sabores e texturas. E ela também pode ser adaptada de acordo com o ambiente a qual ela está inserida. E ela sim, ela estimula o sensorial, só que de uma forma menos agressiva, proporcionando não apenas a diminuição da ansiedade, como também evitando o aparecimento de crises, que no caso do autismo nós temos 2, o meltdown e o shutdown. Mais para frente eu vou explicar um pouco mais aprofundado para vocês essas 2 crises. E assim, por que é que isso é tão importante, a sala multissensorial? Porque primeiro, você não pode colocar ela simplesmente em qualquer lugar, não. Ela tem que ser colocada em pontos estratégicos. Ou seja, vou dar aqui um exemplo para vocês. Os aeroportos de Congonhas, Santos Dumont, Brasília, Florianópolis foram os primeiros do nosso país a implantarem uma sala multissensorial. Mas onde é que eles colocaram ela? Eles colocaram justamente próximos aos portões de embarque e desembarque, tanto regional como internacional. E o porquê disso? Justamente para que o turista com TEA ou passageiro com autismo, ele não tenha que ficar, por exemplo, naquele aglomerado de gente, com aquele aglomerado excessivo de estímulos, e ele pode muito bem ficar ali esperando o voo dele. E o mais interessante é que, lembra do que eu falei para vocês, que ela pode ser adaptada de acordo com o ambiente a qual ela está inserida? Olha o que é que eles fizeram, eu achei isso muito bacana.
Eles colocaram, por exemplo, poltronas, réplicas de poltronas reais e tamanho real de uma aeronave, e ali ficam os comissários de bordo, já mostrando para aquele passageiro com TEA o que é que ele pode esperar do voo. Por exemplo, durante a decolagem você vai ter isso, isso, isso. Se você precisar de alguma ajuda, você pode nos chamar. E outra dica que eu dou aqui para vocês, que é muito bom você fazer isso, é oferecer, por exemplo, o abafador de som. Porque alguns de nós autistas temos a sensibilidade auditiva. Mas assim, Dudu, você está generalizando? Não. Até porque cada autista é único, nenhum é igual ao outro. Mas que é interessante que você ofereça esse abafador de som, que é para justamente dar um conforto maior. E assim, já entendemos tudo isso. Agora, o turismo inclusivo, ele entra justamente para dar essa socialização diferenciada, para que crie nessa pessoa o sentimento de protagonismo e empoderamento, para que mostre para ela de que sim, ela pode estar onde ela quiser. Até porque a deficiência, ela não é um tabu. Muito pelo contrário, ela é uma característica que engrandece essa pessoa e enriquece o ambiente a qual ela está. Ou seja, é a diferença que nos torna ricos como pessoas e como seres humanos. E assim, outra coisa que eu também considero de suma relevância, para que vocês entendam na prática, por exemplo, uma experiência própria minha, os eventos turísticos, infraestrutura turística, como os hotéis, tudo mais, eles precisam ter uma sala multissensorial. E eu tive uma experiência que eu posso dizer assim para vocês que foi assim uma das mais marcantes para mim. Eu estive em um congresso lá em Fortaleza de autismo. E aí, eu e minha mãe fomos, depois do almoço, voltar lá para os palcos, né, para poder prestigiar os demais palestrantes. E o que aconteceu? Quando nós fomos pegar o elevador, por excesso de peso, ele fez isso aqui, ó. Aí eu quase entrei em crise, eu fiquei muito assustado, eu quase entrei em meltdown. E aí, por coincidência, tinha uma psicóloga ali junto com a gente. Aí ela já soube contornar a situação. Ela já foi se apresentando para minha mãe, para mim, e disse assim, ó, Dudu, eu sou psicóloga, eu atendo pacientes com autismo, eu sei o que você está passando, venha comigo. Aí ela me levou para fora do elevador junto com a minha mãe, quando nós estávamos lá no subsolo. Ela foi conversando comigo para entender qual eram meus hiperfocos. E isso aqui, gente, é uma coisa muito bacana que você faça. Agente de viagem, ou até mesmo operadoras turísticas, ou qualquer um de vocês que trabalhe no ramo turístico. Se você quer ganhar a confiança de um cliente com autismo, você pode, primeiramente, ir diretamente no acompanhante dele ou dela e perguntar qual é o hiperfoco dele ou dela. Porque a partir daí você já pode montar uma estratégia utilizando o hiperfoco a seu favor. Porque aí você já vai ganhar a confiança. Ele já vai entender que você não está ali como uma ameaça. Você está ali como um amigo e que você o quer e o valoriza. Isso é o bacana. E aí o que ela fez? Ela disse o seguinte, ó, Dudu, ó, não vamos mais no elevador. Nós vamos pela escada. Aí eu vou levar você para a sala multissensorial. Ela me levou e ali na sala multissensorial eu realmente consegui me acalmar, porque tirou todo o meu foco e a minha atenção naquela situação ansiogênica para um momento de calma. E ali eu pude ver o quão é necessário ter a sala multissensorial. Eu bato e insisto nessa tecla. Agora, outro desafio que eu considero assim muito importante também, gente, isso aqui é o básico, é o básico. Eu fico até pasmo, que é o quê? A falta de capacitação dos funcionários das empresas para atender um cliente com TEA. Muitas das vezes, os funcionários eles querem oferecer um atendimento de qualidade, mas o que acontece? Eles não têm a oportunidade de se especializar. E na minha perspectiva, eu recomendaria que pelo menos tivesse um treinamento mensal com uma equipe multidisciplinar, psicólogos, fonoaudiólogos, etc. Que é para justamente não apenas você entender um pouco do espectro autista, mas como você, por exemplo, identificar quando aquele cliente ele estiver passando por uma crise. E lembra daquelas duas crises que eu falei para vocês anteriormente, o meltdown e o shutdown? Eu vou explicar agora para vocês o que é que são elas. O meltdown é aquela crise no transtorno do espectro autista que ele é mais assim, explosiva. Porque o autista ele já está tão sobrecarregado, seja sensorialmente, emocionalmente, que literalmente ele explode. Ele não consegue achar uma válvula de escape e ele explode. E em alguns casos mais graves, o que acontece? Ele pode agredir, mas ele faz isso por mal? Não.
Não é por mal, mas é porque muitas vezes ele está ali pedindo ajuda, me ajude. E assim, o oposto do meltdown é o shutdown. O que é o shutdown? É aquela crise mais fria, digamos assim. É como se o tempo ali pro autista ele tivesse assim, ó, parado. Literalmente, em alguns indivíduos, ele pode durar alguns minutos, algumas horas, ou, em alguns casos, até semanas ou dias. E assim, quais as características do meltdown e do shutdown que vocês vão poder notar e já identificar, acender o sinal de alerta, para que vocês possam ajudar? Ó, no meltdown, vocês vão perceber que o cliente com TEA, ele está mais agitado do que o normal. Por exemplo, corporalmente você vai notar isso aqui, ó. Se ele estiver de pé, ele pode ficar assim, ó, com as mãos, se ele tiver o flapping, ou ele pode ficar fazendo isso aqui, ó, mais aceleradamente com o pé. E se ele estiver sentado, como vocês estão agora, você vai perceber que ele vai ficar fazendo isso aqui, ó, na cadeira, ó. Aí você já pode, opa, meltdown. Vamos lá ajudar. Agora, quais as características do shutdown? Você vai perceber que o cliente com TEA, quando ele está passando pela crise do shutdown, ele fica mais lento nas respostas. Até o tom de voz dele fica mais baixo. Por exemplo, você percebe que ele demora mais a responder os estímulos. Por exemplo, você fala com ele ou com ela, oi, tudo bem? Você precisa de ajuda? Você vai notar o seguinte, ó, ele vai responder, mas só que você vai notar pelo tom de voz e pela demora na resposta, ó. Tudo, tô bem. Ou seja, você já vai poder notar que aí é o shutdown. Agora, em alguns casos, não vá diretamente no autista. Por quê? Porque se ele estiver em crise, você vai aumentar ainda mais a ansiedade dele. Porque nós estamos fora da nossa zona de conforto. E por nós estarmos fora da caixinha, isso nos causa uma certa insegurança. E o recomendável é que você vá diretamente no acompanhante e aí você pergunte, olha, como eu posso ajudar? Do que você precisa? Mas agora, em alguns casos, se ele não tiver problema, se ele não tiver nenhuma crise, e aí você nota que ele consegue não apenas se comunicar, como interagir com você de forma direta, vá diretamente nele, não tenha vergonha. Porque quando você faz o contrário, ou seja, ao invés de você ir nele, você vai no acompanhante, você não está demonstrando inclusão, você está demonstrando exclusão. Ou seja, ele não vai confiar em você. Você vai estar passando uma imagem negativa. E não é isso que você quer, não é verdade? Agora, eu gostaria aqui de deixar um questionamento. Não precisa me responder. Responda para si próprio. Eu sei que aqui tem muitos agentes de viagem, muitos operadores turísticos, donos de resort, hotéis, etc. Faço o seguinte questionamento para vocês. Senhores e senhoras empresários, vocês vão querer perder essa fatia do bolo por causa de falta de capacitação dos seus quadros de funcionários para atender e também dar um serviço de qualidade para os seus clientes com TEA? Não responda a mim, responda a si próprio. E assim, outro tabu que eu considero assim de suma relevância, gente, eu fiquei pasmo com isso. Isso aqui é o básico você saber, que é a diferenciação do atendimento prioritário do preferencial. Porque, em alguns casos, a prioridade, como o próprio nome já diz, é o quê? Primeiro. Mas o preferencial significa que é opcional. E, em alguns casos, o autista ele tem uma maior prioridade, por exemplo, do que um idoso. Por quê? Vamos dar aqui um exemplo da fila de um check-in. Tem autistas que eles não têm paciência de esperar. E aí você tem que dar prioridade a ele no atendimento, porque isso vai aumentar a ansiedade e ele vai, consequentemente, ter uma crise, porque nós temos uma suscetibilidade maior a ter uma crise. E também, outra coisa assim, que eu considero de suma relevância, gente, um exemplo aqui concreto para vocês entenderem. Lá em Fortaleza, eu e minha mãe, onde a gente mora, eu estive em um shopping e aí, quando temos oportunidade, né, eu sempre gosto de conversar para dar dicas, como se eles já atendem clientes com TEA, se eles já sabem como usufruir da situação, poder contribuir na qualidade do serviço prestado. E aí, em determinado estabelecimento do shopping, nosso problema foi resolvido. Quando chegamos lá no caixa, eu literalmente elogiei, né, o serviço porque foi muito bom. E aí eu questionei o funcionário da seguinte forma: amigo, você já viu aqui, né, pelo meu crachá, que eu sou uma pessoa no espectro autista, mas eu gostaria de questionar uma coisa para você.
Se eu tivesse aqui uma crise, o que é que você faria? Gente, a resposta, eu tô aqui rindo na frente de vocês para não chorar. Sabe o que é que ele disse? Com certeza, Dudu, eu chamaria os bombeiros. Meu amigo, não faça isso. Não faça uma coisa dessa. Se o cliente ou a pessoa com autismo, ele tá em crise, se você fizer isso, pronto, meu amigo, ali você já acabou com o cara. Você já acabou com a pessoa. Eu tô rindo para não chorar. Porque é uma verdade isso. Agora, outra barreira e desafio que eu considero assim também é as barreiras atitudinais. Gente, isso aqui eu insisto nas minhas palestras. Uma delas é o preconceito do capacitismo, que é você achar que pela pessoa ela ter a deficiência, ela não é capaz. Acha que aquilo vai impedi-la, mas quando na verdade não, é muito pelo contrário. Agora, vamos falar das oportunidades. O turismo inclusivo, ele entra justamente para dar não apenas essa interação social diferenciada, como as empresas que adotam essas estratégias, elas servem de exemplo para as demais, como também ela tem um maior destaque. E assim, o legal disso tudo é que vocês querem entender que uma coisa bacana que eu vou fazer com vocês, um pequeno exercício. Sabe como é que vocês podem facilmente prender a atenção de um cliente com TEA? É você mexer com o imaginário dele, com o sensorial dele. Como assim? Vou dar um exemplo aqui para vocês bem bacana, um exercício. Ó, ano passado eu estive, em um congresso como este, de turismo, e aí, passando em frente a um standard, eu vi uma linda locomotiva, Maria Fumaça. Agora aqui vai o exercício, para que vocês vejam como é mexer com o imaginário, o sensorial. Porque aqui você já vai fazer o quê? Você vai fazer uma pré-visualização do roteiro turístico, ou seja, do que o cliente ele pode esperar naquele destino pelo serviço que ele te contratou. Vamos lá agora. Fechem os olhos de vocês. Agora, imagine vocês ali, naquela linda Maria Fumaça, os seus bancos de madeira, o balançar gostoso dos vagões, vocês olhando a paisagem, os belos campos e a paisagem urbana, e aquela locomotiva com seu lindo apito num cruzamento de via férrea. E de repente, aquele trem passando por um túnel e no meio de uma floresta, como se estivesse abrindo caminhos para novas oportunidades e novos leques e sonhos. Agora, abram seus olhos. Vocês conseguiram visualizar a cena? Vocês viram que eu consegui, assim, sensorialmente mexer com o imaginário de vocês? Porque o autista, ele é visual e sensorial. Ou seja, a partir daí você já deu a pré-visualização. Ou seja, você já pôde dar uma palhinha do que ele pode esperar. E aí, o mais interessante disso tudo é o quê? É você fazer com que o seu cliente ele chegue para você e diga assim: conte-me mais, diga-me mais sobre isso. Porque aí você vai não apenas fidelizá-lo, como vai fazer com que ele volte para você. Ou seja, ele vai dizer: poxa, aquela agência de viagem lá, aquela operadora turística, aquele hotel, foi tão bacana o modo como ele me atendeu, eu vou voltar lá. E assim, gente, o turismo, ele também... ele tem um leque de infinidades, de oportunidades, porque até então ele é um nicho inexplorado no mercado. E o turismo inclusivo, ele está assim, ó, batendo na porta. Agora, cabe a você querer se preparar ou não. Até porque, como diz o ditado, quem sabe onde quer chegar, sempre vai saber o caminho que deverá percorrer. E agora, para finalizar minha palestra, quero deixar aqui com um questionamento que sirva para vocês nunca desistirem. Não precisa responder a mim. Se eu pude estar aqui hoje, por que é que cada um de vocês e as pessoas PCDs que estão vendo essa live, que está sendo transmitida, o que é que vos impede de voar? O que é que te impede? Porque o turismo, para mim, é vida, cultura e, é claro, um aprendizado e inúmeras pontes são criadas. Muito obrigado. Sim. Eu acho que aqui vão abrir, para as perguntas, caso vocês queiram fazer. Sim. Mas pessoal, vocês que estão aqui na plateia, vocês se incomodam se eu tirar uma selfie com vocês? Vocês autorizam a imagem de vocês para eu colocar no meu Instagram? Quer que eu tiro? Meu Instagram? Passa o Instagram. O meu Instagram, para caso vocês queiram me seguir, é @DuduRodriguesTea, tudo junto minúsculo.
TEA no final, arroba Dudu Rodrigues TEA. Você quer tirar selfie ou quer que eu tire a foto? Selfie? Ninguém? Tem pergunta sim. Dá o outro microfone, por favor. Valeu. Vê se tá ligado. Aí, tá. Primeiramente, boa tarde a todos. Dudu, que prazer te ouvir, né? Tão gostoso ver esse evento tão inclusivo. Eu sempre participo do Encontro de Gestores, sou gestora pública, e quando você fala dos empreendedores, a gente tem que trazer isso também para a gestão pública, porque a gente tem equipamentos como museus, bibliotecas, que vocês podem visitar e devem visitar. E quando você fala da sala sensorial, isso também a gente quer trazer para a gestão museológica, para que vocês possam sentir cada vez mais a acessibilidade ali próximo de vocês, porque o mundo é nosso, né? Quando você fala sobre a questão de onde a gente quer chegar, que a gente pode estar, quando você fala sobre isso, esse pertencimento que foi falado desde ontem com a gente na programação do Encontro de Gestores, é algo que nos move aqui. Então, assim, te ouvir é inspirador, tá? Levo agora para o meu município de Itabira esse desejo de trazer o TEA cada vez mais, tirar esses tabus, que eu achei lindo a forma como você já vem trazendo essa palestra, essa suavidade, trazendo para a gente que, ainda que a gente possa não conhecer, porque a gente tem que pesquisar, tentar entender cada vez mais, para que a gente não cometa algumas gafes e até alguns abusos, diria assim, que a gente possa projetar o futuro, mas principalmente cuidar do nosso presente, construindo junto com vocês cada vez mais um mundo cada vez mais inclusivo e cada vez mais justo. Então, parabéns, um prazer enorme te ouvir. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais ali, Tata. Obrigado. Muito obrigado. Estou até emocionado. Imagina. Oi, Dudu. Boa tarde. Boa Prazer tarde. estar aqui vendo a sua exposição, sua palestra. Lá em Roraima, nós temos um curso chamado Turistea, voltado para o público autista. Guias, hotéis, pousadas, agências, está todo mundo participando. Nós pretendemos lançar agora lá no Salão Nacional do Turismo, no próximo dia 22. Eu queria saber de você qual é a importância que você vê capacitar o trade turístico para preparar esse público maravilhoso e desafiador que é o público autista. Obrigado. Como é o nome do senhor? É Bruno. Pronto. Senhor Bruno, respondendo a sua pergunta, eu considero de suma relevância essa capacitação, até porque isto não apenas vai dar o empoderamento a essas pessoas PCD, como pode mostrar que nós podemos estar sim onde nós queremos. Até porque não é nós que precisamos se adaptar ao mundo, é o mundo que precisa se adaptar a nós. E isso eu considero de uma relevância grandiosa, porque o turismo, inclusive, ele está aí, mas só que falta profissionais. E como para mim seria uma alegria enorme ter profissionais assim como eu no transtorno do espectro autista, sem ter medo de dizer que tem o autismo e que o autismo por si só é, como eu volto a frisar o que eu disse anteriormente, não é um tabu, muito pelo contrário, é uma característica que engrandece. E assim, cursos como este, principalmente se eles forem gratuitos, vai não apenas atrair esse público, como também vai fazer com que ele se engaje mais, porque ele conhecendo onde ele quer chegar e ao mesmo tempo vendo que ali tem oportunidade, é óbvio que eles vão querer sim. Ou seja, e oportunidades como essa só aparecem uma vez na vida. Então, eu volto a frisar o que eu disse anteriormente. Por que não mostrar o quão nós somos capazes? Porque não somos deficientes, nós somos eficientes, só precisamos de uma oportunidade. Não julgue o livro pela capa. Vá além da introdução, veja o rico conteúdo que este mesmo livro tem a oferecer e depois você pode pensar, se quiser adicionar a biblioteca da sua vida ou jogá-lo fora. Parabéns pela atitude de vocês na Secretaria de Turismo de Roraima. Conte sempre com a perseverança, mas também tenha sempre em mente o seguinte: esse tipo de turismo, ele é possível sim ser concretizado, mas agora, tenha sempre em mente o seguinte: ele não é nem a curto, nem a médio prazo, é a longo prazo e vai exigir esforço, perseverança e ao mesmo tempo engajamento, porque com certeza vai ser uma realidade e eu creio que esse futuro ele já está perto. Mais uma, Dani? Tem mais uma? Tá, por favor. Boa tarde, Dudu. Meu nome é Raquel. Eu estou ainda no processo de PCD.
Eu sou com sequela ainda da Covid ainda. E eu tenho um filho autista. Que ele que me encorajou a vir para esse ramo de turismo. E onde que eu vejo aqui em BH, eu estou formando para ser guia turismo aqui de BH, na questão justamente da inclusão das pessoas, não só PCDs, como que se tem transtornos. Porque eu falo para todos, nós somos uma grande minoria com grande potencial. Uma pessoa que tem um parente, um conhecido, ela sempre vai estar ali com aquele que dá total atenção, total apoio, total... como é que eu posso falar? Quem sente na pele sabe, mas nem todo mundo precisa sentir na pele para ver com outros olhos. Minas Gerais ainda não tem muitos acessos para os PCDs e nem para pessoas autistas. O PCD está chegando agora que está chegando aqui em BH, Minas. E eu queria levar isso para expandir, porque, igual eu falo, não podemos ser invisíveis, chega. Nós somos pessoas e temos potencial. Exatamente. Era isso. E te agradecer. E um prazer enorme. E quero depois conversar contigo. Claro. Eu vim aqui mais por causa de você. Com certeza. E olha, só complementando a sua fala, que já serve como não apenas inspiração, mas eu complemento com o seguinte, de que muitas das vezes nós, pessoas PCDs, sofremos ainda assim o preconceito do capacitismo. Mas eu volto a dizer e digo para você, mãezinha, é uma pequena homenagem minha para todas as mães e parentes que tenham algum parente com autismo, principalmente as mães e os pais. Essa mensagem é para vocês, de presente meu, receba com carinho. Olha, mães e famílias atípicas, tem dias difíceis sim, mas vocês têm a alma de uma fênix, o coração de uma borboleta, a força de uma leoa, a sabedoria de uma coruja. Logo, logo, vocês renascem e voltam a alçar voos ainda mais alto como águias. Não duvide, porque cada um de vocês são filhos e filhas do impossível. Ou seja, o que vos impede de voar